Valhalla, the gods await me. Roda a vinheta. Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez no The For Metal e hoje o tema são os 10 melhores vocalistas de heavy metal. Né? No post anterior, né, no vídeo anterior, a gente falou sobre cinema, então eu vou procurar sempre intercalar. Um dia eu falo de cinema, outro dia eu falo de alguma coisa do mundo do hard e do heavy. Né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns dos vocalistas que mais marcaram época dentro do heavy metal. Então eu escolhi 10 vocalistas, a minha lista pessoal, obviamente que isso pode variar de pessoa para pessoa, mas dentro de um critério assim de respeitar também aquilo que é, vamos dizer assim, correto, a gente tentou colocar os melhores, né? E acredito que dentro dessa lista, algum dessas pessoas você vai gostar. Então vamos para o 10º lugar. Joachim Kans é o vocalista do Hammerfall. Ele é o nosso 10º lugar. O Joachim, ele nasceu no dia 19 de fevereiro de 1970, né, na cidade de Mora, na Suécia. Ele é o cantor do Hammerfall, né, e é o único membro, junto com o guitarrista Oscar Dronjak, que ainda conseguiu gravar todos os álbuns da banda. O Joachim, ele é extremamente técnico, é um vocalista assim, típico de power metal. Ele se encaixa bem com músicas rápidas, com músicas mais cadenciadas. Ele assim é muito versátil, né? A voz dele é uma voz gostosa de ouvir. E a gente tem alguns clássicos aí, como Unchained, como Children of the Damned, entre outras músicas, né? Então eu não tinha como não deixar ele dentro dessa lista. Joachim Kans é o nosso 10º lugar. Nono lugar fica por conta do grande Danny Filth, da banda Cradle of Filth, né? O Danny, apesar dele fazer um vocal assim, aquele grunhado, né, um vocal meio rasgado, ele é muito versátil, né? A gente já viu alguns trabalhos recentes dele, ele cantando algumas músicas com uma voz diferente da voz que ele faz no Cradle of Filth, né? E se mostra um cantor muito versátil. Poderia tranquilamente cantar com outro tipo de voz, mas ele se popularizou, ele ficou famoso mesmo com esse tipo de voz que a gente conhece, né? O nome dele é Daniel Lloyd Davey, né? Mais conhecido como Danny Filth. Nasceu no dia 25 de julho de 73, na cidade de Suffolk, né? Na Inglaterra. E ele começou o Cradle of Filth com uma pegada assim mais black metal, uma coisa mais sombria, mas ao longo do tempo o Cradle of Filth foi fazendo outros álbuns e foi crescendo e crescendo, aglutinando uma grande quantidade de fãs, e hoje o Cradle of Filth é uma banda de heavy metal, palavras do próprio Danny, né? O Danny, ele também fez um filme, né, um tempo atrás, né, muita gente assistiu aqui no Brasil como O Renascido do Inferno, né? Ou Cradle of Fear, né? Ele escreveu também um livro agora recentemente e tá sempre aí, sempre participando muito das redes sociais. É um cara assim que tá sempre muito preocupado com a imagem da banda, né? Eu gosto muito do Danny, acho que ele é um vocalista assim sensacional e não podia estar fora dessa lista. Então o 9º lugar é do Danny Filth. 8º lugar, a gente tem o grande e inesquecível André Matos, ou André Coelho Matos, né? Nascido no dia 14 de setembro de 1971. Infelizmente o André nos deixou no dia 8 de junho de 2019, né? Foi uma notícia assim, muito chata, que chocou todo o pessoal, né, que acompanha o metal nacional. E assim nos deixou muito triste, né? O André, pra mim, ele foi muito importante, que o meu primeiro CD de disco de heavy metal que eu ouvi foi o Holy Land, né, do Angra.
A gente sabe que ele começou primeiro com Viper, depois se popularizou com o Angra. Depois que o Angra separou, cada um foi pro seu lado, ele formou o Xamã. Xamã primeiro com A, depois Xamã, né, com 2 As. E terminou com a banda André Matos, né? Ele era maestro, né? Ele era produtor musical, pianista, né? E sempre estava na televisão, participando de um programa e outro. Um cara sensacional, gente finíssima. Eu encontrei com ele algumas vezes na Expo Music, né? E em shows também, né? Um show que eu fui dele na Led Slay, que foi o embrião do Xamã, né? Quando o Xamã estava começando ainda, né? Eu fui nesse show. E a banda nem tinha o nome de Xamã ainda. Eu lembro que a gente chegou na Led Slay, o carro dos meus colegas parou junto com o carro dele e ele deu autógrafo pra gente, conversou com a gente, muito simpático. E depois, mais pra frente, eu encontrei ele na Expo Music. Então é um cara assim que faz uma falta tremenda, cantando Carry On, Wuthering Heights da Kate Bush, entre diversas outras músicas, né, do Angra, do Xamã, né, e da própria banda dele, né, André Matos também, que fez um trabalho muito bom. Então, para mim, o 8º lugar dessa lista fica com o grande e inesquecível maestro André Matos. 7º lugar da lista, outro brasileiro, o poder da voz poderosa, Max Cavalera, o ex-vocalista do Sepultura, né? E que logo depois que terminou com Sepultura, ele foi para a banda Soulfly. O Max Cavalera teve um problema, né, entre a mulher dele, o Andrés, e a banda acabou se separando. E infelizmente a gente perdeu a grande voz do Sepultura, né? O Max tem uma voz poderosíssima, né? Muitas bandas, né, de thrash metal americana e até alemã sempre elucidaram o trabalho fantástico dele no Sepultura, né? Ele tem o nome de Maximiliano Antônio Cavalera, nascido em Belo Horizonte no dia 4 de agosto de 1969. Todo mundo sabe, o irmão dele, o Igor Cavalera, né, formou com ele a banda. Eles eram bem novinhos, formaram Sepultura e foram para o mundo levando o nome do heavy metal nacional, né? Hoje o mundo conhece o metal brasileiro, muito se deve ao Sepultura, né, e muito se deve aos irmãos Cavalera. Então, para mim, o 7º lugar dessa lista, Max Cavalera. Vamos pro próximo. 6º lugar, Michael Kiske, nascido no dia 24 de janeiro de 1968 em Hamburgo, na Alemanha. É um influente cantor de heavy metal, né? Cantor de heavy metal, power metal e até alguma coisa de hard rock. Eu particularmente vi o Michael Kiske no show de 2015 no Monsters of Rock, aqui em São Paulo. Ele veio com a banda Unisonic, show que teve além do Unisonic, teve também o Steel Panther abrindo o show. Unisonic, teve o Indy Malmsteen antes do Unisonic, depois teve Accept, Manowar, Judas Priest e Kiss. Pense num show bom, né? Eu não podia perder. Então, voltando ao Michael Kiske, o Michael Kiske se popularizou com Halloween, né? Todo mundo sabe, foi a voz do Halloween por muitos anos. Depois brigou com a banda, saiu da banda, mas não tem como não lembrar, né, de Eagle Fly Free na voz dele e de tantas outras músicas, né? Halloween, a própria música Halloween no nome, né, na voz do Michael Kiske. Ele fez também um trabalho há pouco tempo com a cantora Amanda Somerville, que já cantou com Épica, ficou muito bom. Se você não ouviu ainda, eu recomendo ouvir. Vou colocar aqui a capinha do CD deles. E então, o 6º lugar dessa lista é do alemão Michael Kiske. 5º lugar da lista. 5º lugar da lista é o dinamarquês, né? Que é único, né? Não tem ninguém que canta que nem esse cara, mano. É o King Diamond, né? Ou Kim Bendix Patterson, que nasceu em Copenhague no dia 14 de junho de 1956, né? Ele tem uma extensão vocal fantástica, né? E assim, o uso do falsete, da maquiagem, né, das apresentações teatrais. Então eu acho que o King Diamond é um cara assim diferenciado mesmo. Ele teve como uma primeira banda o Black Rose, né? E em 1980 ele formou o Merciful Fate. E também é conhecido pela a banda de próprio nome dele, né? King Diamond. É um cantor que o pessoal de black metal gosta muito, né? E ele agrada gregos e troianos. Ele agrada tanto gente do heavy metal quanto gente do black metal.
é extremamente versátil, música como Possession, Sleepless Nights, Come to the Sabbath, entre tantas outras, né, que a gente ouve aí, a gente lembra dele, né. Estou tentando lembrar de uma outra também, Witch, eu não vou lembrar agora, mas assim, ele tem assim uma gama enorme de canções magistrais, então não tinha como ficar fora dessa lista. O quinto melhor vocalista de heavy metal, na minha opinião, King Diamond. Agora o negócio tá ficando pesado, né? Quarto lugar a gente tem aqui o Robert Halford, ou, né, o Metal God, né? Nosso querido Robert Halford, líder máximo de uma das maiores bandas de heavy metal do mundo, Judas Priest, né? Robert John Arthur Halford nasceu em Sutton Coldfield no dia 25 de agosto de 1951. Ele tem idade do meu pai também nasceu em 51. Ou simplesmente Rob Halford, né? Ele é um músico inglês, vocalista do Judas Priest, já teve também a banda Fight, a banda Halford e a banda 2WO, né? Ele é dono do próprio selo de gravação dele, né, que é a Metal God Entertainment, e é considerado um dos melhores vocalistas de heavy metal da história. Eu, obviamente, não tinha como não colocar ele aqui. O Halford é versátil tanto com músicas rápidas, como Painkiller, Heavy Metal, Scream for Vengeance, nossa, tantas músicas legais que ele tem, e músicas mais cadenciadas também. Então, assim, eu acho que o Halford, ele meio que moldou uma era, né, com aquelas roupas cheias de couro, de taxinha e tudo mais, né. Também chama atenção por ser um dos primeiros músicos de heavy metal de grande renome que se declarou homossexual. Pra mim isso não muda nada, eu não tenho preconceito nenhum, eu continuo gostando do cara do mesmo jeito. Pra mim isso não interfere em nada a opção sexual do cara, e eu acho ele fantástico. Então o número 4 dessa lista é o Robert Halford. Terceiro lugar da lista fica por conta do Lord Bruce Dickinson. Paul Bruce Dickinson nasceu, olha o nome da cidade que o cara nasceu, meu, Nottinghamshire, no dia 7 de agosto de 1958. Ele é cantor, radialista, escritor, empresário, palestrante, piloto de avião, historiador e mestre cervejeiro. O cara, também manja de cerveja, mano. O cara é top, mano. Ele foi o segundo vocalista do Iron Maiden. Primeiro todo mundo sabe que foi o Paul Di'Anno, né? E ele chegou chegando, cara. Chegou já tomando lugar. Todo mundo hoje que lembra de Iron Maiden lembra de Bruce Dickinson. Ele saiu um período, depois voltou, né? E voltou quando ele voltou, ele falou: eu voltei pra levar o Iron Maiden de novo pro primeiro lugar, a banda maior do mundo, né? Até um tempo atrás, quem foi a banda que dominou os patamares aí foi o Metallica. E quando o Bruce Dickinson voltou, o Metallica começou a mudar, tudo mais. E aí quem assumiu mesmo esse lugar foi o Iron Maiden. E merecidamente, o cara que tem uma voz que parece vinho, quanto mais velha, melhor fica, né? Então a gente vê trabalhos dele aí como The Number of the Beast, Be Quick or Be Dead, Iron Maiden, Brave New World. São tantas canções maravilhosas. E ainda tem a carreira solo dele, né, que ele cantou em Accident of Birth, aquele CD que ele gravou aqui no Brasil, Scream for Me Brasil. O cara é top, mano. O cara não tem o que falar dele. Ele é muito bom, ele é muito, muito bom. Recentemente teve uma doença na garganta, graças a Deus curou, e tá de volta aí alegrando multidões e multidões e lotando estádios. Então, o terceiro lugar dessa lista, Bruce Dickinson. Segundo lugar da lista é o grande Ronnie James Dio. Dio, esse dá saudade, né? Nascido no dia 10 de julho de 1942 em Houston. Ele é americano, né? Ronald James Padavona, né? Nasceu em Portsmouth. Ele infelizmente nos deixou no dia 16 de maio de 2010, né? Por causa de um câncer. O Dio é um cara assim fora do comum. Eu vi ele no show da Turnê Mágica aqui em São Paulo. Foi uma hora que os caras jogaram a baqueta caiu em cima de mim, um monte de gente veio pra cima de mim, eu tentando pegar meu óculos ali, e naquela confusão, quando eu levantei, eu dei de cara
tava o Dio na minha frente, cantando pertinho da gente, foi uma emoção, até hoje eu não esqueço disso, turnê mágica, né, um cara fantástico, né, ele já participou de grandes bandas, né, como o Rainbow, né, o Black Sabbath, a banda Elf, né, que foi uma das primeiras bandas dele, né, e a banda com o próprio nome dele, né, a banda Dio, né, então é um cara assim, que muita gente coloca ele em primeiro lugar da lista, né, eu como essa lista é uma lista pessoal, eu vou deixar do jeito que eu quero, né, mas obviamente ele caberia tranquilamente em primeiro lugar. Então, o segundo lugar dessa lista, Ronald James Dio. E o primeiro lugar da lista, não menos importante, é o mestre, né? O mestre, para mim, o mestre, o Eric Adams, vocalista do Manowar, nascido, né, de família italiana, né? Com o nome de Luiz Marillo, ou Marullo, acho que é Luiz Marullo, né, em 1954. Ele já cantava desde os 8 anos de idade no coral da igreja, né? Depois ele entrou numa banda chamada The Kids, e depois, junto com o seu amigo Joey DeMaio, formou ali o embrião do que seria mais pra frente o Manowar. O Manowar foi uma banda fundada nos anos 80, né? O Eric Adams, ele tem uma extensão vocal absurda, né? É aquele vocalista incansável. O Joey DeMaio já falou em alguns documentários da banda que ele é o tipo de vocalista que, se você colocar ele para repetir 100 vezes uma música até encontrar a perfeição, ele repete sem reclamar, né? É um cara que eu queria muito ver ao vivo. Vi ele em 2010 no Credit Card Hall, aqui em São Paulo, e depois em 2015 assisti o show deles no Monsters of Rock, esse mesmo show que eu comentei do Unisonic. O Manowar foi a banda aí que tocou antes do Judas Priest, e foi um show muito legal. Finalmente vi ele cantando a música minha predileta, que é Kill With Power, e assim, é fantástico, né? O Manowar tem o recorde de banda mais alta do mundo, né? Já havia alguma coisa na internet, parece que uma banda lá nos Estados Unidos superou, alguma coisa assim, mas assim, são feitos e mais feitos dessa banda maravilhosa, e o Eric Adams, né, é o vocalista à altura dessa banda, né? Então, primeiríssimo lugar, Eric Adams. Uma curiosidade também do Eric Adams é que ele recentemente ele fez alguns DVDs, né, de caça e pesca, né? Foi até muito criticado, tudo é o hobby do cara, né? Lá nos Estados Unidos é muito comum, mas eu prefiro deixar esse negócio de lado e olhar para a parte profissional dele, do grande vocalista que ele é, né? Das músicas fantásticas, como essa que eu cantei na introdução, Gates of Valhalla, Kill With Power. Nossa, são tantas músicas, Battle Hymns, tantas, Manowar, tem muita música. Se eu ficasse aqui, eu estaria a tarde inteira falando de músicas do Eric Adams. Então, pra mim, ele é o número 1. Respeito muito todos os outros que eu citei na lista e outras pessoas que eu não citei também. Pra mim, um cara que caberia tranquilamente nessa lista, mas eu deixei ele meio como ao concurso, porque ele era a referência do Eric, que é o grande Ian Gillan, né? Vocalista do Deep Purple, né? Então, o Eric já falou que Ian Gillan era o cara que ele gostava de ver cantar. Então, você imagina, né, meu? Pro cara ser grande, ele tem que se espelhar em alguém grande, né? Então, Ian Gillan é o cara aí que provavelmente estaria também entre os primeiros dessa lista. Eu vou colocar aqui na descrição do canal alguns outros vocalistas que poderiam estar nessa lista também, mas como eram só 10, então eu tive que reduzir, né? Espero que vocês gostaram aí desse vídeo. Continuem acessando aí a nossa página, né, do Facebook. Nós temos também o Twitter, vou deixar toda a descrição aqui. E como eu falei, todo final de semana eu vou tentar um final de semana falar de cinema e o outro final de semana falar de heavy metal e hard rock. Pretendo fazer depois uma lista também dos 10 melhores vocalistas de hard rock. Espero que vocês tenham gostado. Então, volto a falar, se você não tá legal, vem pro The Informetal. Falou, galera.